Olá, bem-vindos à Escola Extrajude. Trabalhamos para qualificar pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Hoje comigo o Dr. Tiago Machado Burtê, nosso grande mestre, que vai falar um pouco sobre o direito real à aquisição, correto? Correto. Vamos lá. Então vamos lá. Gostaria primeiro aquele apanhado, aquele panorama geral e a relação desse tema dentro do âmbito do direito registral e notarial. Muito bem, vamos trabalhar sobre o direito real à aquisição decorrente das promessas de compra e venda. Antes disso, vou passar uma mensagem positiva. Vamos trabalhar com uma mensagem positiva para começar. Bem, não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua ausência seja sentida. Tá? Então, deixar essa reflexão para os amigos antes de entrar num ponto de estudo aqui. Vamos para os direitos reais, né, que estão dentro do registro de imóveis, passam pelos cartórios e se materializam, se concretizam, se constituem através de atos próprios. O direito real decorrente do contrato de promessa de compra e venda está no artigo 1225, inciso 7 do Código Civil. Tá? É o direito real do promitente e comprador, como está escrito lá. Então, tem uma promessa de compra e venda, que vai ser registrada, ela gera um direito real. O detalhe desse direito real está relacionado com o princípio da disponibilidade. O promitente vendedor, ele transfere a coisa e dele se retira a disponibilidade jurídica. Fica vinculada essa disponibilidade com o promissário comprador. Tá? Então, ele pode, o promitente vendedor, dispor do bem depois de feita uma promessa de compra e venda registrada? Não pode. Não pode. Não pode. Por quê? Porque aquele imóvel está vinculado com aquela outra pessoa que é o promissário comprador, que vai honrar as prestações, vai seguir a forma de pagamento do contrato de promessa, né? E, ao final da quitação do preço, alcançar o título definitivo. Muito bem. E como que se opera esse instituto na prática, né? Quais as situações que ele se aplica e por que eu tenho que utilizar o direito real à aquisição? Muito bem. Para chegar num determinado lugar, no direito, às vezes há mais de um caminho. Tá? Então, deixar bem claro para vocês que a contratação via promessa de compra e venda é uma das alternativas para chegar na propriedade. Existem outras, né? Essas questões estão relacionadas com pagamento parcelado. Não é pagamento à vista. É aí que entra esse tipo de contrato. Então, pode ser utilizado quando o pagamento é diferido. A promessa de compra e venda ou a compra e venda com cláusula resolutiva expressa, artigo 474, Código Civil, ou uma compra e venda com garantia, com alienação fiduciária. Tá? Existem as três modalidades para chegar no mesmo lugar. Quando um pagamento for diferido, né, vai contratar de um modo ou de outro. E daí, qual é a ideia que deve ser passada para os contratantes? Eles que vão escolher qual é o melhor caminho. Um desses modos vai ser mais benéfico para o promitente comprador, mais garantido, para o promissário comprador. Outro vai ser mais garantido para o promitente vendedor. Por exemplo, compra e venda com alienação fiduciária. Já há transmissão da propriedade plena com a reserva da propriedade em caráter fiduciário para o vendedor. Há a transferência de direito de propriedade, diferente da promessa compra e venda. Né? Na compra e venda com cláusula resolutiva, digamos que essa é a mais segura para o vendedor, né? O promitente vendedor. Ele deixa de ser promitente vendedor e vai ser assim, credor fiduciário, tá? Dentro desse contexto de movimentação imobiliária com pagamento diferido. A mais garantida para aquele que está transmitindo o bem, entendamos assim, é a compra e venda com alienação fiduciária. Não houve o pagamento do preço, ele vai lá e retoma.
Tá? Outra modalidade é a compra e venda com cláusula resolutiva. Vai observar o artigo 108 do Código Civil, né, e vai prever expressamente essa condição resolutiva que permite o exercício pleno da propriedade já, enquanto estiver cumprindo o preço. Cumpriu a obrigação, implementou todos os requisitos da compra e venda, inclusive o pagamento do preço, está encerrado aquele negócio. Porém, não implementando um dos requisitos, que é o pagamento do preço, vai permitir ao vendedor desfazer aquele negócio. O detalhe nesse tipo de contratação é que precisa ir para a justiça. Vai precisar de um processo para isso, para ele cancelar aquele registro, para retomar aquela propriedade. Tá? Vai mostrar para o juiz, né, quando não houver consenso, lógico, pode haver um distrato, também formalizado pela mesma forma do contrato, uma escritura também. Né? Não honrou uma parcela lá, compra e venda com cláusula, né? Conversou com o comprador, ele concordou, disse não teria condição de pagar, vão fazer o distrato, escritura pública e registrar. Tranquilo, pode ser feito. A princípio tem imposto de transmissão. Então, essas duas modalidades relacionadas com a compra e venda, né? Essa compra e venda com a cláusula resolutiva, ela é mais benéfica a quem? O comprador ou o vendedor? Ao comprador, que já tem a propriedade plena, não pagou o preço ainda, mas já está com a propriedade plena. Pode até dispor. Né? E aquele que for adquirir vai saber que aquele negócio ainda está pendente de confirmação. Mas não impede, não há uma indisponibilidade desse imóvel. Uma inalienabilidade, não existe. Pode ser alienado um bem que foi adquirido por compra e venda com cláusula sem pagamento. Pode, mas aquele comprador do próximo negócio, ele sabe que o antecedente pode cair, e daí o dele cai junto. Tá? Se o pagamento do preço primeiro não for feito. Então, nesses casos, tem que ser bem instruído, né? Bem conversado para ver se é essa mesma a intenção, ou que se cumpra a obrigação, quite a primeira para depois fazer o contrato novo. Tá? E no que nos interessa nessa exposição, a promessa de compra e venda, que ela é mais garantida para quem? Para o promitente e vendedor. Por quê? Porque ele não transfere a propriedade, ele transfere um direito real à aquisição. Um direito menor do que a propriedade, ao promitente comprador, que, uma vez honrado o pagamento integral do preço, vai ter direito a alcançar o título definitivo, a propriedade. Né? Esse direito que começou menor vai crescer, ele vai chegar na propriedade. E vai precisar da observância do artigo 108, escritura pública de regra, tá? Para chegar na compra e venda. Muito bem. Tá? Então, vejam que tem um escalonamento aí de relevância de cada título, ou a compra e venda com alienação fiduciária, ou a compra e venda com cláusula, ou a promessa. A promessa, no que nos interessa nessa exposição, vai interessar mais ao promitente vendedor, que ele fica um pouco mais resguardado, né? De que ele ainda mantém um vínculo com a coisa. Lembrando que dele se retira a disponibilidade, ele não vai poder contratar com outro. Tá? O que ele pode fazer é ceder. Hoje, uma novidade da Lei 6.015 é ceder esse direito de crédito decorrente de uma promessa de compra e venda. O contrato de promessa de compra e venda está gerando um crédito para o promitente vendedor. O que ele pode fazer é negociar esse potencial de crédito que ele tem a receber. Isso está no mercado hoje. Tá? Mas não transferir direito real. Claro. Tá? Ele fica vinculado para transferir a propriedade uma vez que está do preço. E um detalhe técnico, como que são designados os contratantes? O professor mencionou vendedor, promitente vendedor? Isso aí. Tem um artigo na Lei 6.015, artigo 220, que traz a nomenclatura dos contratantes. É bom dar uma verificada lá. E temos o 220, inciso 9, e o inciso 12, que se aplica nesse caso. Lá fala em promitente vendedor e promitente comprador. Né? É o promitente vendedor, aquele que está dispondo do bem, do direito real de aquisição, e o promissário, é aquele que está recebendo, né? O promissário comprador. Né? Nessa questão terminológica, às vezes, em alguns lugares, tem distinção entre promessa e compromisso. Não vai ser o objeto dessa nossa análise aqui, porque é muito doutrinário e não vejo muito efeito prático. Né? Interessa é ter um título formalizado com esse intuito e o registro
que veremos a possibilidade de fazer atos de registro, ou até de averbação, fiquem atentos, vamos ver oportunamente aqui, tá? Um ato de registro ou de averbação desse título para fins de gerar esse direito específico. E qual a forma desse título? Muito bem. É um contrato preliminar a promessa. Ó, começou como promessa, direito menor, direito real aquisição. Uma vez quitado o preço, ele vai chegar na compra e venda, na propriedade plena através de uma compra e venda. Então, essa promessa é um contrato preliminar. E o contrato preliminar, pelo Código Civil, artigo 462, ele tem a forma abrandada. Ele tem a forma abrandada, a forma do contrato. Então, admite-se a forma privada. Quando a gente está trabalhando com direitos reais, com a propriedade, sempre a gente tem que observar o artigo 108 do Código Civil. Vou me permitir ler para vocês. Não dispondo a lei em contrário. Esse é o X da questão. Tá? A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes maior salário mínimo vigente no país. Quando saiu o Código Civil, o pessoal começou a dizer, não, a promessa com pré-venda tem que observar o artigo 108 e fazer por escritura pública. Mas esqueceram de ler essa parte inicial. Não dispondo a lei em contrário, ou seja, a lei pode dispensar a forma pública nos casos específicos. E tem dispensa para esse título específico da promessa com pré-venda? Tem a dispensa no artigo 1417. Vamos lá. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactou o arrependimento, celebrada por um instrumento público ou particular, ou seja, está aqui a dispensa da forma. Público ou particular, precisa ser contrato escrito, não tenha dúvida, mas pode ser público ou particular, tá? E registrado no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Portanto, forma do ato com relação à promessa como pré-venda, há um abrandamento. E o abrandamento se justifica em face de ser um contrato preliminar. Tá? Artigo 462, dispensada a forma com relação ao tipo do ato, ao contrato em si. Muito bom. E avançando, né? Para se alcançar o registro posteriormente, há que se observar todos os princípios registrais ou tem alguma exceção nesse caso? Não, não tem exceção. Tá? A qualificação desse tipo de contrato tem que observar todos os princípios registrais. Sempre. A dispensa da forma pública, autorizando a forma privada, não significa dispensar o cumprimento dos princípios registrais, da especialidade. Esse tipo de contrato tem que ter a especialidade objetiva, por exemplo, a descrição completa do imóvel. Artigo 225. Aí o artigo 176 tem que ter a descrição completa. Na lei de escritura, na lei 7433, no decreto 93.240, lá tem uma dispensa de descrever todo o imóvel quando se trata de imóvel urbano. Eu estou contratando com um imóvel urbano, mas é instrumento particular, não está dentro daquela lei, logo tem que copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Do que está na matrícula do imóvel, trabalhem sempre com a matrícula atualizada, né? Copia a descrição que está ali, observando sempre se houve alguma alteração, se tem alguma averbação de construção, de demolição. Quem vai formalizar esse tipo de contrato, qualquer pessoa pode fazer, o advogado, o contador, nós mesmos, pega na internet, as partes mesmo podem celebrar esse contrato. Não precisa da intervenção do agente público, o notário, né, para estabelecer o equilíbrio entre as partes. Nesse tipo de negócio, a forma está abrandada, tá? Mas a observância dos princípios, não. Princípio da especialidade objetiva plenamente cumprido, número de matrícula sempre, artigos 222 e 223 nesse caso, da Lei 6.015. Por que 223? Porque ele fala no instrumento particular. 222 é geral para escrituras, ali, títulos judiciais. 223 da 6.015 manda observar o número de matrícula. O registrador não tem bola de cristal, eu gosto de dizer isso. Ele não vai inventar onde que ele vai agir, onde que ele vai fazer o registro ali. Tem que estar explícito no título. Tá? Então, 222, 223, com relação ao número de matrícula, 225 e 176, com relação à descrição. Com relação à qualificação das partes, também princípio da especialidade subjetiva atendido. Demais princípios, continuidade, disponibilidade, também tem que ser observados. O promitente vendedor não pode dispor do imóvel se ele não tem a propriedade plena. Não pode fazer um contrato dessa natureza se ele não tem a propriedade plena.
tá? Então, se ele tem um outro direito limitado, ele não pode transmitir a propriedade, o direito real à aquisição. Perdão. Muito bem. Tá? Só um parênteses, né? Mencionou-se aqui o contrato preliminar, né? O que é um contrato preliminar? Vou tentar elucidar lendo o dispositivo do 462 que eu não li antes. Então, o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Então, assim, a gente fecha essa questão de formalidade e princípios. Apenas não observa a forma, de público e privado, o resto tudo igual. Além de observar outros requisitos que a gente vai chegar lá, que esse tipo de contrato específico tem que ter para gerar ato de registro. Então vamos lá, quais são os requisitos de uma compra e venda? Os requisitos de uma compra e venda, então a gente tem que fazer, a gente está fazendo uma promessa, a gente tem que conhecer quais são os requisitos da compra e venda. O consenso, a coisa e o preço. Isso tem que estar determinado. Tá? Mesma coisa que uma promessa de compra e venda. E são elementos essenciais. Não podem ser alterados, ainda mais depois de registrado. Registrado uma promessa de compra e venda, 300 mil reais. Pode a compra e venda vir registrado. Pode a compra e venda vir dizendo que o negócio é 200 mil reais. É elemento essencial o preço? O princípio não pode. Tá? Então, essa questão dos requisitos, das formalidades, tem que ser observado, tem que conhecer o contrato principal, a compra e venda, que vai se chegar lá, através da promessa. E outros requisitos que precisam ter estão na lei. Por exemplo, cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade. Isso está no Código. O que a gente viu na leitura do 1417? Em que se não pactou o arrependimento. Não pode ter previsão de arrependimento, contratação civil. Estou aplicando o Código Civil. Contratação civil. Não pode ter cláusula de revogabilidade e de retratabilidade. Contratação civil. Não é, a promessa não se aplica só no âmbito civil. A promessa também se aplica, como veremos em seguida, em relações de loteamentos, de incorporações imobiliárias. Né? Lembrem, uma incorporadora ou uma loteadora faz o empreendimento para lançar público e receber recursos para ir tocando a obra, e ela pode receber recursos através de uma pactuação, o pagamento, o preço diferido, e pode usar, além daquelas outras modalidades que lembramos, a promessa compra e venda. Tá? E quando for a contratação específica, então, de loteamentos ou incorporação, pode ter um regramento diferente. No âmbito do Código Civil, tem que ter a cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade. Ainda sobre requisitos, aproveitando, qual é a natureza desse título que a gente viu? Particular. É um contrato privado. Né? Então, na análise da forma do título, e na análise dos títulos, lá do artigo 221 da 6.015, ele está dentro do inciso 2. E se ele está dentro do inciso 2, precisa o quê? Reconhecer firma dos contratantes e das testemunhas. 2 testemunhas também têm que comparecer nesse contrato e ter suas firmas reconhecidas. Então são peculiaridades, por exemplo, que não teria uma escritura pública, mas eu tenho que conhecer esses requisitos para poder registrar. A formalidade do instrumento particular. Isso. E às vezes acontece o seguinte, entre particulares, busca na internet lá o modelo e vai fazer o ato, e aí não incluiu 2 testemunhas, vai dar na trave, não vai registrar, vai ter uma nota de impugnação lá no registro de imóveis, pedindo o cumprimento da lei, que é o 221, inciso 2, inclua 2 testemunhas e reconheça suas firmas. Essas testemunhas servem para... qual é a relevância? Mera burocracia? Não, não é. Por que 2 testemunhas precisam comparecer naquele instrumento particular? Para confirmar aquele negócio caso haja algum problema no futuro. Não tem intervenção do tabelião, que ele faz o equilíbrio, a verificação das vontades, se são livres, né, se são justas e tal. Nesse caso, não tem a participação do tabelião, vai ter 2 testemunhas para verificar, caso der problema, a eventualidade de um vício de vontade ali. Tá bem? Então, sempre tem uma razão. Às vezes não diga que a lei é burocrática, e às vezes é mesmo, né? Mas, a princípio, procure saber qual a razão
que o legislador previu aquela formalidade específica. Tá certo. E essa modalidade permite a constituição por ato causa-mortes, por ato gratuito? Não permite. A gente está falando de promessa, compra e venda, ou seja, o principal vai ser uma compra e venda. Isso é ato oneroso. Ato oneroso. Não é compra e venda se estiver tratando de ato gratuito, é uma doação, é outra coisa. Então, promessa de doação já é outra coisa. Certo. Outra discussão, se pode ser registrado, se não pode ser registrado. Promessa de doação, promessa de permuta, promessa de dação, também são contratos preliminares que a princípio na lei 6.015, de 73, entrou em vigor em 76, não tinha essa visão que tem hoje. Então essa é uma matéria aberta, tem registradores que aceitam registrar os contratos preliminares, que o Código Civil está autorizando isso hoje, quando a lei 6.015, a lei que determina o agir do registrador, às vezes não elucida essa questão. E daí fica no impasse. Uns registram, outros não registram. É uma matéria aberta para estudar melhor. Muito bem. E é um direito alienável? Pode ser transmitido? Sim, sim. O promitente comprador, por exemplo, ainda não quitou o preço. Mas ele pode transmitir? Pode. Assim como o promissário vendedor pode ceder os seus direitos, como mencionei antes, né? Ele tem um crédito que ele pode fazer essa cessão, tá? Essa transmissão dessa condição. O promitente comprador também. Mas que tipo de documento que ele vai fazer? Que tipo de contrato? Contrato de cessão de direitos. Assim como o vendedor cede os créditos, também o promissário pode ser. Isso aí, ele vai fazer contrato de cessão de direitos. O que é a cessão de direitos? Vocês têm que vislumbrar ela como se fosse compra e venda. O promitente recebeu todo o pagamento daquela cessão, né? Faz a cessão plena e definitiva. Mas se vai receber também em prestação, promessa de cessão. Então, assim como tem a promessa compra e venda para compra e venda, tem a promessa de cessão para cessão. Interessante. Tá? E são títulos que vão gerar registros daquele direito específico que foi contratado, nem mais nem menos. Certo. Tá? E às vezes vai precisar depois efetivar via contrato principal. Às vezes tem uma promessa de cessão registrada, vai ter que efetivar a cessão, pagamento de imposto, e depois efetivar a propriedade, escritura pública, pagamento de imposto também. Tá? Então, o operador do direito dentro do cartório de registro de imóveis, porque de regra não há a escrituração via tabelionato de notas, pode, é facultativa a forma, tá? Pode. O registrador tem que saber atuar bem com os direitos que estão emanando daquela contratação. Não pode conferir mais direitos do que a vontade das partes pretendeu dentro daquele título. Tá certo. E dava para definir quais seriam os poderes do promitente vendedor e do promissário comprador? O promitente vendedor ele tem o poder, ele tem o direito de receber o preço, tá? E o dever de transmitir a propriedade uma vez quitado o preço. Certo. E enquanto o preço não for quitado, ele tem o poder de dispor desse crédito que ele tem. Já quanto aos poderes do promissário comprador, né, ele adquiriu o direito real à aquisição, ou seja, a disponibilidade jurídica está com ele, do direito real. Tanto é que ele pode ceder esse direito real. Tá? E os deveres que ele tem, né, são aqueles afetos ao pagamento do preço que ele contratou por determinada coisa. Então o poder que ele tem é a disponibilidade jurídica, né, mas ele também tem deveres. Isso é importante a gente deixar claro. Todo direito corresponde a uma obrigação. Tá? Certo. E essa modalidade permite a constituição por prazo indeterminado? Não permite. Essa questão do pagamento do preço tem que ser ajustado em prestações. Tem que ter um termo lá na frente, tem que ser conhecido quando que vai ser o vencimento. Né? Vai pagar em 240 prestações mensais, iniciando em tal data e terminando em tal data. Pode ser longo, porém não indeterminado. Isso, não pode ser indeterminado. Tem que ter a informação do preço e isso vai para o registro. Isso vai para o registro. Tá? Pode ocorrer até uma prorrogação, não tem dúvida. Tá? O promissário comprador se apertou lá no dinheiro e não conseguiu honrar. Vai sentar, renegociar e fazer um aditivo. Pode ser. Vamos prorrogar, não tem problema. E assim como ele pode quitar antecipadamente também. É direito dele. Tá?
Muito bem. E pode ser constituído sobre imóvel público ou só privado? O poder público também pode se valer da promessa de compra e venda, né, para contratação de bens dominicais e usa muito nas regularizações fundiárias. Né? Vamos pegar uma REURB-E, por exemplo, que o município pode ser ressarcido, né, das obras de infraestrutura ali. A REURB-E, aquela regularização fundiária de interesse específico. Não é o interesse social onde tem as classes de baixa renda. Então, pode regularizar até um mercado, um posto de gasolina que está numa área lá, uma regularização, e essa pessoa vai ter o dever de contraprestar o município pelas obras de infraestrutura. E pode se valer da promessa de compra e venda. Né? Sempre lembrando bens dominicais da administração pública. Às vezes o próprio município faz um loteamento, né, um loteamento popular, e daí ele contrata via promessa de compra e venda, né, também uma prestação bem diferida, aí, um bom prazo para ser pago, né, e aquele que contratou com o poder público vai ter o direito de real aquisição. Uma vez pago, vai chegar na propriedade. Tá? Então o poder público também pode se valer desse instituto de direito privado. E o registro de imóveis, como ele aplica o instituto? Basicamente é isso que a gente tratou aqui, né? É analisar o título, a forma do título, vai analisar os princípios, vai analisar a disponibilidade jurídica, a continuidade, para fins de poder gerar um ato de registro. Então agora vamos verificar que atos que o registro de imóveis vai fazer. Tá? Que atos que o registro de imóveis vai praticar? É ato de registro? É ato de averbação? Tá? Vamos pedir licença para ler para vocês aqui. O artigo 167.1.9. A gente vai ter o registro dessa promessa em diversos itens do inciso 1 do artigo 167. Então, tem diversos itens do inciso 1 do artigo 167 que trata do registro de promessa de compra e venda. Vamos lá, o item 9, perdão. Dos contratos de compromisso de compra e venda, de cessão deste e de promessa de cessão, como a gente tratou antes aqui. Tá? E aqui é aquela questão que usam a diferença entre compromisso e promessa, como se o compromisso fosse mais forte, mais eficaz. Né? Com ou sem cláusula de arrependimento. Veja a diferença do 1417 Código Civil. Contratação no Código Civil exige a cláusula de revogabilidade e retratabilidade. Aqui falou, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração ou deva ser a prazo de uma só vez ou em prestações. Então, tratamos do item 9. Também tem o item 18. Vamos lá. Os contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais, a que alude a Lei 4591. Então, uma incorporadora registrou uma incorporação imobiliária, precisa de dinheiro, usa esse instituto. Pode usar outro? Pode. Um dos outros que a gente trouxe. Pode usar promessa também. Quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência dessa lei. Vejam esse detalhe. Se a incorporação foi formalizada na vigência da Lei 6.015, vai gerar ato de registro. Aqui está o detalhe Pode ser averbada a promessa? Pode. Se a incorporação foi feita antes da vigência da Lei 6.015. Então, se vocês têm um título que está apresentando agora para registro, pode acontecer, né? Cuja incorporação é anterior a 6.015, não vai ser feito um ato de registro, vai ser feito uma averbação. Fiquem atentos, aí já caiu em prova. Tá? Artigo 167, inciso 1 ainda. Tá? Item 20, dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade com o Decreto-Lei número 58. Aqui não tinha a Lei 6766 ainda. Por quê? 79, a gente está lendo a Lei 6.015, que é anterior, tá? Por isso a remissão aqui é o Decreto-Lei 58. Leiam hoje conforme a Lei 6766. Então, terrenos loteados em conformidade com o Decreto-Lei 58. E respectiva cessão e promessa de cessão quando o loteamento se formalizar na vigência dessa lei. Vale a mesma lógica. Incorporação ou loteamento feito na vigência da Lei 6.015, vai gerar ato de registro. Quando for anterior, ato de averbação.
Vou ler o artigo 167, inciso 2, item 3. Inciso 2, presta atenção. Inciso 2 trata de averbação. Logo, promessa, compra e venda sendo averbada. Trazendo a lei do que a gente está passando para vocês. Os contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão, a que alude o Decreto-Lei 58, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência da Lei 6.015. Muito bom. E como se extingue o direito real à aquisição? Qual o curso normal que se dá a este direito? O curso normal é o pagamento daquele preço nas prestações pactuadas, né? O pagamento diferido foi ajustado e foi pago. Qual é a consequência disso? Alcançar o título, a escritura definitiva de compra e venda, para fins de ser registrada. E isso automaticamente gera um registro de compra e venda e aquela promessa deixa de ser promessa. Não precisa fazer a averbação de cancelamento de promessa. É o registro de compra e venda que automaticamente vai extinguir aquele outro. Ou seja, artigo 252 da Lei 6.015, lembrem, meus amigos, não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. Não vão ler o artigo 252 de modo a sempre gerar uma averbação de extinção da promessa compra e venda. Não. Talvez algum código de normas, vocês têm que estar atentos a isso, vai tratar dessa questão e vai dizer se precisa ou não. De regra, não precisa. O registro da compra e venda efetiva aquela promessa, aquele direito real de aquisição que ele se extingue e automaticamente passa a ter a propriedade. Aquele que era, então, promissário comprador. Muito bem. E qual seria o curso anormal, então, desse direito? O curso anormal é quando não há o pagamento da prestação. O que acontece daí? Ao promitente vendedor, ao direito de retomada da coisa, né? Ele pode, não havendo pagamento do preço, não implementou os requisitos lá, não vai ter. Então ele vai tentar fazer o distrato daquela promessa compra e venda, né? Vai fazer o distrato e registrar esse distrato. Ou não havendo consenso, vai para a justiça e vai ver se ele vai querer manter o direito real, né, e pegar o valor do promissário comprador, ou desfazer. A princípio é desfeito aquele negócio. Agora, e o rompimento? O não cumprimento normal, o cumprimento anormal por parte do promitente vendedor. O que acontece? O promitente vendedor morre. Ou o promissário comprador não encontra mais o promitente vendedor. O prazo foi muito diferido e era uma empresa loteadora, por exemplo, que ela não se encontra a pessoa para outorgar a escritura definitiva. O que acontece? Vai em juízo buscar a adjudicação compulsória daquele bem. A adjudicação compulsória vai alcançar a propriedade via sentença. Há um projeto de lei tramitando no Congresso de modo a permitir que os serviços notariais e registrais façam essa adjudicação. Se a gente conseguiu, ao uso capião extrajudicial, que é para alcançar a propriedade, que é um procedimento mais formal, por que não alcançar na adjudicação, que é menos formal do que a uso capião? Então, mas precisa da lei, lógico, né, autorizando isso. Registrador e notário não podem agir sem ter a base legal. Então, está tramitando um projeto de lei sobre adjudicação via serviços notariais e registrais. E essa adjudicação é condição que tenha o compromisso, o registro do compromisso, da promessa de compra e venda? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu vou me permitir ler o artigo 1418 para os colegas. O promitente comprador, titular de direito real. Significa o quê? Como é que se adquire os direitos reais? Através do registro. Então, titular do direito real significa título registrado. Pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar. E, se houver recusa, entenda-se aqui, inclusive, se não encontrar a pessoa, né, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Tá? Então, pelo texto do artigo 1418, que é a confirmação do legislador desta formalidade, sim, precisaria ter o registro da promessa para gerar a adjudicação. Porém, sempre um porém, tem que ficar atento a isso. O STJ já
disciplinou essa matéria, né? Poder Judiciário legislando, fica aqui uma crítica, através da súmula 239, né? Que dispensa o registro da promessa para poder adjudicar. Tá? Então, hoje, tem registradores que vão trabalhar com o Código Civil e tem registradores que vão dar curso em face da súmula. Não vão exigir o registro da promessa de compra e venda para registrar uma adjudicação compulsória. Chegou o mandado de registro da adjudicação compulsória, no cartório vai registrar direto, mesmo não tendo o registro da promessa. Alguns registradores vão fazer essa condição aplicando o Código Civil, né? E daí vai ir para o judiciário, para a suscitação de dúvida, analisar se está certo o registro ou não, quando impõe essa condicionante. Minha posição é que a adjudicação compulsória, para ser utilizada, precisaria. É o que o legislador explicitou, exigiu. Então tem que cumprir. Quer ir para a justiça para buscar a propriedade não tendo registro? Pode também, isso é outra ação, é outro rito. É ação de execução de obrigação de fazer. Então muda o rito, se for adjudicação compulsória, dá a obrigação de fazer. Uma tem registro, a outra não tem registro. Quem tem registro tem algum benefício, quem não tem registro não tem benefício. Ambos os procedimentos existem, os processos podem ser utilizados. Por isso a razão da manutenção, da correção desse artigo 1408, embora a maioria, tem que deixar bem claro, a grande maioria da jurisprudência está dispensando, né, o cumprimento do artigo 1418, dispensando o registro da promessa para fins de gerar adjudicação. Muito bem. E a questão tributária? Tem TBI nessa negociação? O Supremo já disse que não incide imposto de transmissão na promessa de compra e venda. Tá? Daí entra aquela questãozinha lá do artigo 289 da Lei 6.015. Os registradores são fiscais dos tributos dos atos que eles praticam. Né? Pode ter na legislação municipal uma incidência. E tem, às vezes. Muitos municípios têm incidência na sua legislação municipal. Isso compete, então, à parte, discutir com o município, usando essa decisão do Supremo. Tá? Não é briga com o cartório. O cartório está fazendo a obrigação dele. Está na lei, ele tem que cumprir. Tá? Essas decisões do Supremo não alcançaram ainda efeito perante todos. Tá? Então, o registrador sempre afeta a legislação. Visão estrita. Boa ou má, a lei tem que ser cumprida. Então, se vai discutir perante o foro competente aquela legislação. Tá? Então, como é que o registrador vai fazer o cumprimento correto? Sempre exigindo a guia. A guia, que é aquela que o poder público expede com relação a um negócio jurídico que está querendo ser registrado. Então, vem uma guia, promessa de compra e venda. Se incide ou se não incide, não interessa o registro. O registro só precisa daquela guia para ele estar isento de uma responsabilidade tributária. Tá? Tem legislações em alguns municípios que dispensam, inclusive, a apresentação da guia na promessa de compra e venda. Por quê? Já sabe que não incide. Então, para que ter essa rotina, essa formalidade de sempre apresentar a guia se não tem incidência? Já na legislação municipal, já tem a previsão. Quando vai registrar a promessa, não precisa sequer guia de avaliação. Tá? Da análise tributária da incidência, não incidência, isenção ou imunidade. Muito bem. E um passo anterior, se me permite, pode ser constituído sobre uma área ideal? Excelente pergunta, amigo Rubens. Pode ser constituído sobre área ideal. Nesse caso, entendo que não, que deve ser previamente regularizada a situação objetiva da coisa, ou seja, realize primeiro um parcelamento daquele imóvel regular, né, de modo a alcançar uma matrícula própria para aquela contratação, né, para permitir a promessa de compra-venda daquele objeto próprio, né, vai aplicar ou desdobro, ou desmembramento, ou um loteamento. Né, se começar a pegar uma área, por exemplo, pega uma área de 10 mil metros quadrados, começa a fazer promessa de compra e venda de 250, 300, 350, pode ter uma fraude à lei de parcelamento do solo. Então, muito cuidado com relação quando se tratar de área ideal. Tá? A lógica primeira a ser estabelecida é que não pode. Tá? Que exige previamente o parcelamento regular desse imóvel, de modo a chegar a uma matrícula própria e sim comportar a contratação específica do imóvel. E uma curiosidade, ainda que se não possa fazer esse registro, poderia tentar o registro em títulos e documentos
promessa de área de contratação de uma área ideal? Muito bem, para chegar no direito real, é só via registro de imóveis. Não vai chegar no direito real via registro de documentos. Registro de títulos e documentos não serve para isso, ele não substitui o registro de imóveis. Então, deu uma impugnação, um contrato de promessa, vou registrar no RTD. Né? Não é essa a lógica. Tá? Alguns códigos de normas permitem o registro da promessa no títulos e documentos, mas com a ressalva de não constituir direito real. Tem que estar explícito isso na certificação do registro, para a pessoa saber que ela não está levando o que ela acha que vai estar alcançando via registro em cartórios. Registro do RTD, né? Não é a mesma coisa que o registro no registro de imóveis, nesse caso específico. Quando tem o órgão próprio a registrar, é só naquele órgão próprio. Princípio da não sucederaniedade dos órgãos e princípio da obrigatoriedade. Se tu quer chegar no direito real, é só no registro de imóveis e não em outro serviço registral. E, nesse caso do RTD, pela maioria dos códigos e normas que autorizam, nesses casos específicos, tem obrigação de comunicar ao Ministério Público. Por quê? Porque pode estar havendo um registro no RTD para fins de não registrar o parcelamento, como a lei exige, né? E aquilo está configurando uma burla à lei do parcelamento do solo. Por isso, a obrigação de comunicar ao RTD. Então, tem que ser trabalhar com muito cuidado nessa questão. Tá bem. Muito obrigado, doutor. Que agradeço a oportunidade. Lembrando da sua frase inicial, certamente a sua ausência será anotada. Obrigado. Mas só até o próximo, a nossa próxima aula. Tá bem. Continuem conosco e tenham bons estudos.